Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? No livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 6, vai nos dizer o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não dependa do teu próprio entendimento. Quando o rei Salomão escreve este versículo e deixa para nós, que faz parte dos tantos ensinamentos que ele nos deixa, ele está nos despertando aqui, primeira coisa, para que nós não devemos confiar em nós mesmos, na nossa capacidade. Porque ele é um homem que foi muito poderoso, foi muito rico, foi muito sábio, mas que com o decorrer da vida dele, ele foi tomando atitudes, ele foi se estribando no seu próprio poder e ele foi caminhando por caminhos errados. E nós fazemos isso de duas formas. Fazemos isso quando nós queremos fazer alguma coisa e ali a gente toma as nossas próprias decisões, e ali a gente define o que, quando, por quê, para quê, como, e a gente vai desbravando, só que lá na frente pode ser que não dê certo. Porque a palavra do Senhor também vai nos dizer no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 1, que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é morte, ou o seu fim não é o melhor. Porque ele confia exatamente na sua própria capacidade de resolver e de determinar os seus caminhos. Deus, ele conhece o nosso futuro e nós só conhecemos o presente. Por isso que nós muitas vezes fazemos as coisas e elas dão errado. E o Senhor, ele está nos dizendo: não confie no seu próprio entendimento. Não pense que você sabe todas as coisas, que você tem o controle do tempo na sua mão, porque você não tem. O Senhor, ele está sempre nos alertando e nos despertando para algo muito maior. E às vezes nós decidimos que pessoas são boas, pessoas são importantes, pessoas são o canal para as nossas vidas e confiamos em pessoas. E essas pessoas, elas acabam nos decepcionando, porque a palavra do Senhor nos diz que maldito o homem que confia no homem. Nós não podemos confiar no homem. E nós vemos que o caminhar dependendo de outras pessoas pode nos levar à destruição. Quando nós vemos o rei Josafá, o filho dele era casado com a filha de Acabe. E eles, por essa proximidade, Acabe vai chamar Josafá para entrar numa guerra que não é dele. Mas Josafá, por ser amigo dele, por ser meio aparentado, então ele vai. E quando ele vai para essa guerra, Acabe sabe que ele está sendo perseguido e que o alvo do inimigo é ele. Então o que ele fala com outro rei? Porque um é rei de Israel, outro é rei de Judá. E o que ele fala com outro rei? Ele fala assim: olha, você vai com as vestes reais, porque eu vou de qualquer jeito mesmo, porque eu que sou o alvo. Só que quando o inimigo vê uma pessoa vestida de rei, eles não iam. O certo é eles não olhar quem era, mas por estar vestido de rei, já matar. Ou seja, ele colocou aquele homem naquela situação de risco. Por quê? Porque um homem não deve confiar no outro homem. E ele passou por isso. E nós vemos que a palavra do Senhor começa nos dizendo assim, que confiemos em Deus. E nós vemos muitos homens de Deus que confiaram em Deus e nenhum deu errado. O primeiro foi Noé. Ele construiu uma arca sem saber o que estava fazendo, para que serviria, nunca tinha chovido, mas ia haver um dilúvio, e ele simplesmente confiou em Deus e ele fez, e foi salvo ele e a família dele. Nós vemos que Moisés foi outro, que por obedecer a Deus, ele enfrentou Faraó quando ele poderia ser morto, quando ele deveria ser morto, e no entanto, ele consegue, obedecendo a Deus, tirar aquele povo todo do Egito. Nós vemos que o rei Davi é outro que falava com Deus, então ele só fazia o que Deus direcionava ele confiava em Deus, então ele entrava em situações difíceis, mas nunca ele foi atingido, ele nunca foi atacado, ele nunca foi ferido em nenhuma das batalhas que ele enfrentou e nem durante o tempo que ele fugia do rei Saul. Por quê? Porque ele confiava em Deus, e é essa palavra que o Senhor está nos dizendo hoje.
Confiemos nele, porque ele sabe o nosso futuro, ele conhece o nosso amanhã. Os planos dele são melhores e são maiores do que os nossos. E mesmo antes que nós nascêssemos, ele já tinha um plano e propósito para cada um. Então nós precisamos confiar em Deus e não podemos confiar em nós mesmos, não podemos depender dos outros, mas devemos entregar a nossa vida e crer que o Senhor vai fazer o melhor para cada um de nós. Amém? Esta é a minha mensagem para você hoje, e que você aprenda a confiar no Senhor, mesmo porque eu tenho certeza que você já passou por muitas experiências, que você lutou, que você se esforçou e no final deu errado, não é? Então aprenda a confiar no Senhor, que com certeza Ele vai fazer mais por você. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.